eu ia dizer, abra a sua Bíblia, eu vou dizer, deixe sua Bíblia aberta. Mas abra a sua Bíblia aí primeiro, em Josué 1, de 5 a 9. Deus colocou esse tema no meu coração, e o tema é lidando com as incertezas. Em algum momento, em alguma situação, nós nos deparamos com incertezas. Incertezas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa história. Muitas vezes o futuro parece incerto para nós. Muitas vezes, por essa incerteza, nós queremos entrar em pânico, porque a gente não consegue enxergar o dia seguinte. Somos visitados por crises políticas, crises econômicas, crises financeiras pessoais, problemas conjugais que trazem um tempo de instabilidade para a família e trazem insegurança. Às vezes recebemos um diagnóstico ruim, uma demissão inesperada, uma mudança brusca de vida que nós não estamos planejando. Isso são formas que querem nos abalar e nos tirar do prumo. Mas eu quero que você entenda hoje, Deus entende o quanto é difícil para você. Deus entende o quanto é difícil para a sua família. E Deus sabe exatamente como o inimigo vai agir para que você fique atormentado por dias de incerteza. O inimigo vai colocar em você o medo. O inimigo vai querer despertar em você a ansiedade. O inimigo vai querer impor sobre você, sabe, pensamentos loucos que você vai querer abreviar os dias de incerteza. Felizmente, nos momentos de incerteza, é que nós temos a certeza que Deus está presente. É nesses momentos de incerteza que nós sabemos que Deus se importa com a gente. O resultado de qualquer situação de incerteza que você está vivendo hoje, Deus já conhece o resultado. Deus sabe exatamente como começou, e Deus sabe exatamente qual é o fim. E eu te anuncio, o fim vai ser bom no nome de Jesus. Por que isso, pastor? Porque Deus nos prometeu nunca nos deixar. Ele não esquece daqueles que são filhos e daqueles que estão próximos dele. Nenhum pai deixa o filho só, quanto mais o nosso Deus. Você não está sozinho no meio das incertezas da sua vida. Deus está com você, e Deus estando com você, o seu futuro está assegurado nas mãos dele. Sentimentos de incerteza, eles despertam químicas na nossa cabeça. O nosso cérebro, na frente, existe o córtex frontal do nosso cérebro. Quando nós nos submetemos a períodos de estresse, períodos de incerteza, de medo, de instabilidade, sabe o que a nossa mente faz para segurança? Ela meio que desliga. A gente fica meio que desligado. E quando a gente desliga esse sistema protetor do nosso corpo, nós somos prejudicados em outras coisas. Como? A gente desliga de resolver problemas. Quando a gente se deixa ser tomado pela ansiedade, pelo medo, sabe, pelas emoções, a nossa cabeça desliga. E a gente não consegue encontrar saídas, a gente não consegue encontrar caminhos, a gente não consegue prestar atenção em coisas óbvias, a gente não consegue estar flexível para tomar outras dinâmicas que Deus tem para a gente. Mas em nome de Jesus, toda ansiedade, depressão, estresse, tudo que vai te levar a tomar decisões irracionais, vão ficar no altar do Senhor essa noite no nome de Jesus. Porque nós vamos aprender a lidar com circunstâncias. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai aumentar as chances de engajar em um comportamento irracional. Às vezes, irmão, nós tomamos atitudes sem pensar,
porque a nossa cabeça para, a estabilidade nos freia, e nós não vamos deixar fazer isso. Sabe por quê? Porque quem está em Jesus é livre, amém? Você é livre para estar em Jesus. Como eu saio disso? Eu preciso centralizar a minha mente naquilo que realmente importa. Nas verdades de Deus devem habitar o nosso coração. Hoje eu quero trazer 4 pilares para que a gente aprenda a lidar com as incertezas na vida. Primeiro pilar hoje é que você deve encontrar coragem no meio das incertezas. Diga, eu preciso encontrar coragem no meio das incertezas. Porque a incerteza, o primeiro sentimento que dá é medo. Porque você não sabe como resolver, você não sabe como reagir. Fugiu do teu controle, ok, mas não fugiu do controle daquele que te criou, daquele que te tem como um pai. Então nós precisamos enxergar em nós aquilo que Deus já enxerga. Nós precisamos enxergar nas circunstâncias aquilo que Deus já determinou e aquilo que está resolvido. Por isso hoje eu quero te despertar a você encontrar coragem no meio da incerteza que você está inserido hoje, no nome de Jesus. Josué de 1 a 5, de Josué capítulo 1, de 5 a 9, diz o seguinte: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca abandonarei. Diz o Senhor a Moisés: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. E ele repete, e ele diz: somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei do meu servo Moisés, que ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E repete o Senhor a ele: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra é para você. Por onde você quiser que você andar, é terreno incerto, Deus também vai estar com você. É num tempo de prosperidade, Deus vai estar com você. É num momento de instabilidade, Deus também vai estar com você. Imagine que Josué está preparando os israelitas para entrar num momento de transição. Ele manda os espias olham a terra conquistada. E sabe o que os espias trazem? Incerteza. Há uma promessa da terra, mas a cidade é fortificada, há um exército muito forte. Sabe, há um Jordão para ser atravessado também. É incertezas. E como Deus trata em Josué as incertezas que ele está cercado. Apesar de Deus ter prometido a terra, Josué sabia que a jornada para obter a promessa era longa, árdua e repleta de inseguranças. O que Deus prometeu para você é longo, irmão. Deus tem algo longo para a sua vida, amém? Vai ser por muito esforço, vai ser duro, vai ser árduo, vai ter choro, vai ter muito trabalho, vai ter muita energia imposta. E muitas vezes nós nos encontramos fracos, muitas vezes nós não acreditamos, porque enquanto não ocorre, enquanto Deus não age, a gente precisa caminhar pela fé, e a gente precisa enxergar aquilo que Deus já depositou sobre nós. E Deus está dizendo para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso.
Josué, seja forte. Por 3 vezes Deus fala para Josué. E Josué, em momento nenhum da sua trajetória como Moisés, mostrou espírito de medo, mostrou espírito de desistência. Ele era aprovado, mas por que é que Deus chama a atenção de Josué? Porque Deus está ensinando algo a Josué. Josué, quando você estiver nos seus momentos de incerteza, de luta árdua, de desesperança, você precisa encorajar a si mesmo. Deus está dizendo isso, ensinando a Josué. Josué, quando o exército contrário for forte, se encoraje. Tem momentos da vida, irmão, que nós não vamos ter palavras de encorajamento. Tem momentos da vida que ninguém vai acreditar em nós. Tem momentos da vida que nem as circunstâncias ao nosso redor vai favorecer. O tempo vai estar fechado, vai estar tudo contrário, e nós precisamos nos levantar e sermos profetas de nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós e dizer: você não vai desistir, você não vai ficar na beira do caminho, você vai acessar aquilo que Deus prometeu a você, acessar o que Deus prometeu aos seus pais. Você vai viver e ver as promessas de Deus realizadas na sua vida. O mesmo Deus que encorajou e ensinou Josué a se auto-encorajar, está ensinando você essa noite. Se você hoje chegou aqui sem coragem, esperou que a palavra te desse coragem, um elogio de um amigo, da esposa ou do marido, não, Deus está te ensinando, tem que partir de você. É olhar para o espelho e dizer: você nasceu para terminar essa faculdade. É olhar e dizer: você nasceu, sabe, para ter um casamento de paz e ajustado. Você nasceu para viver uma vida próspera. É você olhando para você e acreditando em você. Nós precisamos ser os primeiros em acreditar naquilo que Deus tem para nós. Se você não acreditar em você mesmo, irmão, você não é merecedor de ninguém acreditar em você. Nós temos que ter essa capacidade de enxergar os dons e os talentos que Deus colocou dentro de nós. Você precisa ser aquela pessoa que é você que vai falar para os seus medos e para as suas inseguranças. Você tem que ser aquela pessoa de não admitir mais comportamentos cíclicos. Você tem que ser uma pessoa. Tem gente hoje que está falindo porque não sabe dizer não. Tem pessoas hoje, sabe, que não sabem impor limites aos seus sentimentos. Hoje você tem que tomar uma decisão e dizer: eu não vou ser uma pessoa depressiva nem triste. E isso aqui, eu não estou dizendo que você não deve buscar médico, não, deve buscar tratamento, mas o que te levou a uma depressão, a uma ansiedade, a uma fobia, foram os sentimentos desajustados, foi não saber lidar com as incertezas. Mas hoje Deus está dizendo que você vai ser uma pessoa que vai se encorajar e vai impor limite nos seus sentimentos. Você precisa aprender a dizer não para o seu medo. Eu aprendi isso, sabe, de uma maneira diferente com Deus. Deus um dia me pediu para pular paraquedas, irmão. Uma pessoa que não tem coragem de descer numa montanha russa, para você ter ideia. Na minha primeira viagem ali para aqueles parques da Disney, o que tem mais lá é montanha russa. E eu usei a desculpa que eu estava com a clavícula operada. Realmente eu estava recém-operada. E todo mundo dizendo assim: o senhor não vai não? Eu disse: não, vou não, meu dói ainda, né? No outro ano que eu fui, irmão, eu estava com o joelho operado. A Carol está querendo ir de novo. Eu estou inventando qual a contusão que eu vou arranjar dessa. Eu tenho medo. E aí, para não dizer que eu não tinha medo, eu fui na do Pica-Pau, que é a menorzinha assim. Aí quando desceu da Pica-Pau, deu um frio tão grande na barriga que eu disse: ai, doeu, travou tudo. Aí eu não fui mais em nenhuma. Mas um dia Deus me desafiou no medo. Ele disse: eu quero que você pule paraquedas. E eu disse: peça outra coisa, peça uma oferta grande, peça tanta coisa, mas pular de paraquedas eu não tenho coragem.
mas era um tratar de Deus na minha vida. Depois eu conto esse testemunho. É Deus dizendo simplesmente para mim, na obediência não existe medo. Irmão, eu pulei de paraquedas, e eu vou lhe dizer uma coisa: eu não senti medo. Porque quando nós enfrentamos o medo, nós rompemos a barreira daquilo que nos limita. Hoje você pode estar vivendo um tempo de incerteza e pensa que não tem fim, porque você não adquiriu coragem de enfrentar os seus medos. Hoje você vai sair desse culto confrontando os seus medos, porque esse tempo de incerteza vai passar, porque você vai adquirir a habilidade de passar bem pelos dias difíceis no nome de Jesus. Fale para os seus medos e insegurança. Aprenda a falar com esses medos e insegurança e diga o Deus que você crê para esses medos e insegurança. Você vai dizer: Deus é comigo, Deus tem promessas sobre a minha vida. Você vai começar, a dialogar com esses medos. Segundo ponto que eu quero te chamar a atenção hoje, para você aprender a lidar com circunstâncias instáveis e de incerteza, é que você precisa reconhecer suas limitações. Diga: eu preciso reconhecer as minhas limitações. Em Êxodo 17, do verso 1 a 16, a palavra de Deus vai contar a história de uma batalha, em que essa batalha era vencida quando Moisés erguia as mãos. Os israelitas prosperavam, atacavam, venciam, mas Moisés estava limitado e cansado, e suas mãos eram baixas, e aí Israel começava a perder a guerra. E aí apareceu 2 homens, Arão e Ur, e mantiveram as mãos erguidas de Moisés. Olha o que diz a palavra, Êxodo 17, 11 a 13. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que ela se sustentasse. Arão e Ur mantiveram as mãos erguidas de Moisés, e um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Sabe qual é o ensinamento para a gente viver os tempos de incerteza? Da gente entender que a gente tem limite, da gente entender que a gente não tem habilidade necessária para lidar com essa situação. Às vezes um momento de incerteza que você foi inserido foi porque você não tinha conhecimento adequado, e aí você tem que se enxergar: eu sou limitado para dar com essa situação. O que é que eu tenho que fazer? Buscar conhecimento. E as pessoas e nós nos desesperamos, ficamos enquanto a saída está bem próximo. Moisés estava limitado, ele não conseguia erguer mais suas mãos. Sabe o que foi que ele pediu? Ajuda. Aprenda a pedir ajuda antes que o caos chegue. Aprenda, a ir para um bom conselheiro. Aprenda a se juntar com pessoas que acreditam no processo que você está passando, que acreditam nas promessas de Deus para a sua vida. Arão e Ur, eles estavam alinhados com o que Deus ia fazer, na vida de Moisés. Às vezes, irmão, nós vamos buscar conselhos em pessoas que vão alimentar o pior da gente, e a gente escolhe de propósito, porque às vezes a gente quer alimentar a raiva, a gente quer alimentar o medo. Você sabia que na Bíblia as pessoas pagavam outras para chorar nos velórios? Eram chamados carpideiras. E às vezes nós inconscientemente vamos buscar pessoas
para chorar, para alimentar os nossos erros, para alimentar os nossos defeitos, mas nós precisamos caminhar com pessoas sábias, que tenham disposição de crer naquilo que Deus crê ao nosso respeito. Pessoas que creem na restauração do nosso casamento, pessoas que creem no chamado de Deus para a nossa vida, pessoas que creem e já prosperaram financeiramente e vão te dar insights e sabedoria para isso. Lidar com situações de insegurança, de incerteza, precisa ser recheada de bons conselhos. Diga, eu preciso de bons conselhos. Tem gente que já passou pelo que você já passou. E quando ela disser, não vá por aí, irmão, e é uma pessoa que tem sabedoria, não vá. Tem gente que parece que quer viver aquilo, quer ter as suas próprias experiências, quer ter as suas próprias dores. Não seja tolo, não seja tolo. Deus te chamou para você ficar de pé em cima de uma montanha, com um cajado na mão e com a cabeça cheia de estratégia de Deus para vencer a batalha. Quando chega Arão e Ur para ajudar Moisés, Deus está enviando uma estratégia de vitória. Pessoas que a gente se conecta da maneira certa, direcionada por Deus, vão trazer, sabe, insights que você não sabia. Quantas pessoas eu já sentei e aconselhei, e ouvi delas dizer, eu não tinha olhado por esse ângulo. Eu nunca tinha pensado em fazer assim. E essa forma que Deus vai te habilitar. Deus vai colocar uma pessoa que venceu o divórcio do seu lado, para você vencer o que você está passando. Deus vai colocar uma pessoa que venceu uma crise financeira do seu lado, para te dar um conselho e você aprender com ela. Deus vai colocar pessoas que vão orar por você e te manter de pé. Olhe hoje para as suas limitações. Se você olha e investe nelas, Deus vai te promover para um novo nível. A incerteza nada mais vai ser do que uma escada para aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Só em momentos incertos que a gente se move para aprender mais, que a gente se move para conhecer novas pessoas. Não fique no meio da incerteza isolado. Muitas pessoas fazem o quê? Se isolam nas suas dores, se isolam nos ambientes limitadores, nos relacionamentos que não acrescentam. E sabe o que vai acontecer? Vai morrer. O que Deus está nos ensinando com essa história é que a gente tem que se conectar com pessoas que já conhecem o nosso futuro, pessoas que já conhecem do milagre que nós precisamos viver. Tem gente que já viveu o milagre que você vai viver no nome de Jesus, amém? Com Moisés, nós aprendemos que quando você se encontra em uma batalha, Deus vai te equipar, que Deus vai olhar para a situação e Ele vai olhar com o olhar à frente do seu, que Deus está preparando a tua vitória. Você está pensando que seus braços estão cansados, mas enquanto você está orando, enquanto você está crendo, a sua vitória está sendo alcançada. Quando você para de crer, quando você para de se conectar num pequeno grupo, na igreja, preste atenção como retroage. Irmão, venha para um culto sem vontade, ore sem vontade. Sabe, está triste, ore, busque a Deus, leia a palavra. É isso que vai nos manter de pé. O que a Bíblia está dizendo, que a fé de Moisés em ação, com as mãos levantadas, foi quem decretou a vitória do seu povo. Você de mãos levantadas, você orando no seu lar, você orando com amigos na igreja, irmão, o céu está se movendo ao seu favor, e o seu milagre vai acontecer no nome de Jesus. Olhe para a sua vida e hoje tente enxergar as situações que você está enfrentando, que são grandes demais para você encarar. Quais são as pessoas confiáveis que você pode
pedir ajuda e que você pode confiar? Qual é a maneira específica que você está usando a autoridade que Deus te deu hoje para romper nesse momento de incerteza? Às vezes a gente quer autoridade, sabe? Aquela autoridade que às vezes serve para os outros, mas não serve para nós. Que a gente ora para um ser curado, mas que a gente não ora para a gente ser curado. Que a gente sabe aconselhar, mas quando a gente precisa de um conselho, a gente não tem a quem buscar. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida. Eu tenho que ter pessoas para recorrer. Eu tenho que ter pessoas que eu esteja protegido. Eu tenho que ter voz de sabedoria na minha vida. Eu tenho que ter alianças. Eu tenho que ter pessoas que eu possa confiar e abrir o meu coração, e que não vão me julgar pelas minhas fraquezas, ou pelo momento de instabilidade passageira. Nós precisamos criar esse ecossistema para viver as nossas incertezas, amém? Terceiro ponto, para vencermos a nossa incerteza. Eu estava, inclusive, conversando com um casal, e eu recebi uma pergunta muito inteligente. O casal que está passando por um momento de transição, que gera incertezas, por mais que a proposta seja muito boa. E a pergunta foi o seguinte: o que é que eu faço para não errar? E eu respondi o que está nesse ponto aqui: estabeleça suas expectativas. Tem gente hoje que vive momentos de incertezas porque as expectativas estão desajustadas. Às vezes a gente quer esperar muito de alguém que não tem o que nos entregar. Eu, por muito tempo, eu fui refém de uma situação como essa. Existia uma pessoa que eu entregava muito, que eu amava, entregava muito, e eu queria o reconhecimento só vindo dessa pessoa. E sabe quando ia vir? Nunca. Porque ela não tinha a capacidade de reconhecer nada. E eu acabei sendo refém, tendo um coração frustrado. Às vezes você é assim porque seu pai nunca lhe reconheceu, sua mãe nunca lhe reconheceu, as pessoas que você ama nunca. Não está em você, está na incapacidade deles de te reconhecer. E aí quando você ajusta as suas expectativas e diz assim: não há reconhecimento, não é porque eu não faço certo, é porque não sabe reconhecer. Mas Deus está levantando um monte de gente ao teu redor que reconhece o teu dom e diz: olha como você é bom, como você tem mudado, como seu testemunho é poderoso, como seu casamento fala para o meu casamento. Sabe, muita gente está reconhecendo, mas a sua expectativa de reconhecimento está naquela pessoa, está naquele lugar. Irmão, quando a gente não é reconhecido, é porque Deus está nos enviando para um lugar que está preparado para receber o que Deus tem para derramar naquele lugar através de nós. Êxodo 32:1. Quando o povo viu que Moisés demorava para descer da montanha, se reuniram e disseram a Arão: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Um povo que passou 400 anos cativos. Deus vem e liberta o povo. Sabe o que é que você aguentar 400 anos de cativeiro e você não aguentar 40 dias Moisés falando com Deus? Olha que desproporcionalidade. Essas expectativas, deixa eu trazer para o nosso cotidiano. Você aguenta tudo do seu patrão, do seu chefe, de pessoas na rua, mas você não aguenta uma palavra atravessada dentro de casa. Eita, teve gente que disse: eita, Sabe, tem gente que suporta tudo na rua, mas desobedece dentro de casa, desalinha dentro de casa. E isso é inversão de expectativas e de valores. A gente tem que suportar tudo de quem a gente ama, de quem tem aliança com a gente. Lá fora, sabe por que a gente suporta? Porque o preço da cobrança é imediato. Briga com teu chefe, imediatamente tu recebe a azulzinha, irmão.
Briga no trânsito, imediatamente tu leva uma surra no trânsito, é morto ou mata alguém, né? São reações muito rápidas, mas em casa não. Em casa um baixa a cabeça, outro ali, ou então tem aquela briga e depois vai reconciliar, mas vai acumulando, aí chega uma hora e eu vou escutar o que eu mais escuto em gabinete pastoral: eu não amo mais. Não ama porque não ajustaram expectativas e resoluções. Imagina 400 anos suportando uma opressão de escravidão e não aguentar 40 dias sem a liderança principal. Diga para o seu irmão: ajuste suas expectativas. As expectativas atrasadas deles levou a decisões horríveis. Eles rejeitaram a Deus, perseguiram tudo aquilo que satisfazia o seu interior. Se você já se sentiu frustrado, preste atenção. Você está frustrado, sabe qual é a primeira coisa que você vai fazer? Satisfazer a sua carne e os seus piores desejos interior. Por isso que nasceu música brega. Acaba tem um problema ali, uma frustração no casamento, aí inventa uma música daquela, é para satisfazer o pior dentro de si, né? O sertanejo, irmão, meu Deus, né? É só desgraça. Eu não sei se vocês escutam as letras da música. Eu disse: eu não quero isso para mim não, pare de tocar. É sofrência pura. A melodia é bonita, a voz é bonita, mas é sofrência demais na letra, irmão. Quando a gente não ajusta as nossas expectativas, a gente vai ter incertezas demais. Nunca espere de alguém aquilo que não pode entregar, mas espere muito daquele que pode fazer por ti muitas coisas, e Deus é contigo. Tenha grandes expectativas em Deus, tenha grandes expectativas nas promessas que Ele tem para a sua vida. Olha, esse povo, irmão, é um povo que teve o coração oscilante. Se ele olhasse para a linha do tempo do que Deus fez, sabe, você quer passar bem pelo tempo de incerteza? Olhe para a sua linha do tempo e veja o que Deus fez. Porque era impossível eles serem libertos do Egito. Deus faz milagres. Deus acaba com os primogênitos. O povo, sabe, passa ao seco no Mar Vermelho, irmão. O povo ali não tinha sustento, cai maná do céu. A gente, sabe, precisa ter muita expectativa em Deus, porque Ele sempre tocou a tua linha do tempo com provisão, com favor, com cuidado, com livramento. Se você está aqui, irmão, é porque a bênção do Senhor te cerca todos os dias da sua vida. Quando você tem mantido, o que você tem mantido, retido em você, que você precisa entregar? Isso é ajustar expectativas. Tem coisas que você já sabe que você não pode solucionar e você está esperando ser solucionado e carrega com você. Isso é prisão, isso é um cativeiro. Aquilo que você não consegue resolver, você tem que colocar naquele que tudo pode fazer. Por isso que nós dizemos: tudo podemos daquele que nos fortalece. Ele fortalece quando nós entregamos. Se você retém, você vai estar com a expectativa desajustada. De que maneiras Deus tem sido fiel na sua vida? Você não pode perder, irmão, a visão do que Deus tem feito, já fez e vai fazer na sua vida. Isso é ajustar as expectativas. O Deus que um dia te curou vai continuar te curando. O Deus que continuou te salvando vai te manter de pé até o último dia da sua vida. Deus está com você todos os dias. Amém? O que essa estação atual de incerteza que você está vivendo está te mostrando? Tem pessoas que estão tão zonzas que não conseguem ter a leitura daquilo que precisam ter.
olha, essa situação que eu estou passando de crise financeira está pela irresponsabilidade de eu não saber gerir as minhas finanças. Essa situação financeira está do meu coração extremamente generoso para os outros, mas eu esqueci de guardar a segurança dentro de casa. Sabe, eu quero te ensinar coisas básicas que eu aprendi dentro da minha casa. Lá em casa, nós só ajudamos, ou só emprestamos, ou só damos, se não faltar para o nosso lar. Tem gente que entrega o que tem, que é para o lar, e arrisca, gera estabilidade dentro de casa e coloca a família num precipício. Aprenda algo: não tem mais pessoas que precisem de você do que os que estão mais próximos de você. Então gere um ambiente de segurança. Às vezes nós queremos tratar bem ou investir nos de fora e esquecemos quem está do nosso lado. Por isso, sabe, aprenda a gerir suas finanças onde dê uma proteção para a sua família, onde ela não passe nenhuma crise. E aí a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida: nenhum justo mendigará o pão. Nós temos essa habilidade. Diga: eu preciso ajustar minhas expectativas. Se você vai entrar em um negócio, em uma sociedade, deixe claro as suas expectativas. Cara, eu estou me juntando contigo para ser milionário. E aí o outro vai dizer: cara, esse negócio não dá para a gente ser milionário assim tão rápido, não é por aí não. Porque se a sua expectativa estiver descompensada, sabe o que é que vai gerar? Frustração. E da frustração gera feridas, e das feridas geram medo, e do medo gera imobilização. Quem sabe você está no estado de imobilização, porque você passou por esse processo, mas hoje Deus está aqui e Ele vai te libertar desse tempo de incerteza em nome de Jesus. O último ponto que eu quero te ensinar hoje, para você passar pelos momentos de incerteza da vida, é que você precisa se apegar às declarações de Deus. Diga: eu preciso me apegar às declarações de Deus. Josué 23:14, quando Josué convoca todo Israel e ele diz o seguinte: vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué, em toda a sua história, passou a vida toda enfrentando adversidades, contratempos e frustrações. E ele nunca deixou de acreditar em Deus, nunca deixou que as promessas de Deus se cumpririam. Olha para a vida de Ana, irmão. A vida de Ana, quantas vezes Ana subiu a Jerusalém frustrada, pedindo um filho, mas ela não deixou as circunstâncias, as dificuldades, as incertezas abalarem a sua fé. Nunca deixe, nunca perca de vista as promessas de Deus para a sua vida. Olhe para o seu irmão e diga isso: nunca perca de vista as promessas de Deus para a sua vida. Todas se cumprirão, todas se cumprirão, nenhuma delas vai falhar no nome de Jesus. Quais pensamentos ocupam a sua mente? Os seus pensamentos vão ser cruciais para você agarrar o que te influencia. É a visão da instabilidade ou é a visão da segurança da palavra de Deus? A nossa mente precisa estar o tempo todo preenchida das promessas de Deus, porque aquilo que Deus começa a fazer, Ele vai terminar em nome de Jesus. Se você escolher viver as promessas de Deus, comece a reconhecer as bondades de Deus e a bênção de Deus em todos os momentos da sua vida. Enxergue em outros momentos de incerteza que Ele te fez vencer e que Ele manifestou a glória dEle sobre a sua vida. Quero dizer hoje que Deus tem a capacidade de você confiar nele,
dele redimir toda a sua dor, todo o seu sofrimento e toda a sua perda. Você precisa estar convicto disso, irmão. Como eu já vi Deus virando chaves financeiras, chaves emocionais. Nós não podemos parar de crer nas promessas do Senhor. Nós não podemos deixar ser abalado pelas incertezas da vida. Caminhe para frente. Reflita sempre nas promessas de Deus e deixe ser transformado pelo pensamento que Deus sempre vai te sustentar. Deus sempre vai te sustentar. Você pode levantar a sua mão e declarar isso com toda a sua força: Deus sempre vai me sustentar. Quando você estiver naqueles momentos assim, atribulados, sabe, confusos, você vai dizer: o Senhor é a minha paz e Ele guarda o meu coração. Nós precisamos ser essas pessoas de olhar para as promessas do Senhor. Deus tem promessas de paz para a sua vida. Você precisa, sabe, ter prazer, não só nas conquistas, mas nos momentos de incerteza. Ter o prazer de adorar a Deus. Sabe, você nem sabe como vai ser amanhã, mas, irmão, a nossa alegria vem da presença de Deus, e não da presença das circunstâncias boas, porque as circunstâncias boas vão e vêm. Tem de bom ânimo. É assim que Jesus nos ensina. Aflições vão acontecer na nossa vida, mas como nós vencemos a incerteza? Tendo bom ânimo. E sabe como eu encontro ânimo em Deus? Quando eu estou sem esperança, quando eu estou sem crer, irmão, eu fecho os meus olhos, eu ligo o som e eu começo a adorar a Deus. E eu começo a fechar os meus olhos e vendo os milagres acontecer. E quanto mais eu adoro, há um movimento do Espírito dentro de mim, e meu espírito começa a tomar ânimo, o meu espírito começa a recobrar a fé, o meu espírito começa a pular de coragem, irmão. Que Satanás que saia da minha frente, porque as promessas de Deus vão se cumprir. Olhe para o seu irmão e diga: se apegue às promessas de Deus para a sua vida. Quem se apega às promessas de Deus, quando se achar perdido, vai vir uma instrução dos céus. Deus não vai te deixar perdido pelo caminho. Irmão, quando a gente crê, quando a gente não abre mão da santidade, quando a gente não abre mão do processo de Deus para a nossa vida, às vezes realmente nós vamos estar limitados, mas Deus vai mandar escape, Deus vai mandar Arão, Deus vai mandar Deus vai mandar insight, sabedoria, e nós vamos acessar aquilo que Ele prometeu. Nós precisamos crer nas promessas de Deus, e a promessa de Deus, se apegar a elas, é que nos dias difíceis, há refúgio. Essa é uma característica do nosso Deus. Nosso Deus é refúgio. Você não foi chamado para fugir, você foi chamado para se refugiar no Senhor. Fugir é abrir mão, fugir é deixar de crer, fugir é abandonar, mas se refugiar no Senhor é voltar para as promessas. Senhor, eu estou fraco, mas é na minha fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Eu estou aqui fraquinho para que o Senhor venha me fortalecer. Eu estou aqui amparado porque minha mente quer parar de crer, mas quando eu estou refugiado no Senhor, as nossas forças voltam, a nossa visão é retomada e a gente não perde a esperança que algo bom da parte de Deus vai ser liberado sobre a nossa vida. Em todas as coisas, o que você nasceu para fazer foi conquistar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Nós precisamos, sabe, se apegar à promessa. Mas se apegar à promessa
não é ficar parado esperando acontecer. Tem gente que diz, Deus me prometeu, ok, aí fica sentado, não vai atrás de um trabalho, não vai atrás de uma especialização, não vai estudar para a faculdade que sonha, não investe num relacionamento matrimonial. Se apegar com a promessa de Deus é se movimentar de forma favorável para aquilo que Ele prometeu aconteça. Se Deus prometeu prosperidade para você, irmão, estude, trabalhe, honre quem está ao seu redor. Se Deus prometeu paz para a tua família, que a paz comece de você, pare de se irar facilmente, comece a se dominar. Você precisa fazer movimentos favoráveis daquilo que Deus tem para a sua vida. E você nunca pode esquecer que Deus nunca vai te abandonar, que Deus nunca esqueceu aquele que Ele prometeu para a sua vida. Está bem vivo na memória de Deus. As incertezas e instabilidades querem roubar da nossa memória. Por isso que Deus diz repetidamente, seja forte e corajoso, se encoraje, continue crendo. Sabe, irmão, nossa fortaleza está em crer no que Deus está para liberar sobre a nossa vida. E eu quero dizer, coisas grandes vão acontecer sobre você no nome de Jesus. Mas pastor, o senhor falou tudo. Mas eu olho para o meu futuro e eu tenho medo. Eu olho para as circunstâncias, eu tenho medo. Você precisa aprender a caminhar no perfeito amor. O perfeito amor está em Jesus. Por que eu tenho que caminhar no perfeito amor? Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Quanto mais eu amo Jesus, quanto mais eu me pareço com Ele, menos eu vou ter medo. Porque não habita medo em Jesus, irmão. Jesus foi a luz do inferno. Se você tem medo de ir no inferno, irmão, Jesus foi lá, tomou a chave da morte, e a chave da morte e da vida está na mão dele, e hoje ele libera a vida sobre você no nome de Jesus. Aquilo que você estava pensando que ia morrer, que estava acabado, Deus está dizendo claramente para você, é promessa minha, continua viva e vai acontecer. Eu vim te dizer hoje, feche seus olhos aí e curve sua cabeça. Só escute. Deus ainda não terminou a obra dele em você. Deus ainda não terminou a obra dele em você. Deus ainda não terminou a obra dele em você. Ele não abandonou nenhuma promessa sobre a sua vida. Esses momentos de instabilidade, de insegurança, não vão conseguir te afastar da promessa que Ele tem para a sua vida. Ele vai cuidar de você e vai te aconselhar, Ele vai te ensinar no caminho, porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Olhe, nesse momento de adversidade, o auxílio dele sempre foi presente na sua vida. Entregue hoje as suas preocupações no Senhor, e Ele o sustentará, e jamais vai permitir que o justo do Senhor venha a cair. Eu vim te lembrar essa noite, que em todas as coisas você é mais que vencedor, por meio daquele que te amou. E fique bem convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação é capaz de separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus diz para você, seja forte e corajoso.
Não tenha medo, nem fique apavorado por coisa alguma, porque o seu Deus vai estar com você e nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Fique convencido que a boa obra que Ele começou em você, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus.